Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier, entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Enio Francisco, do grupo Haja com Jesus de Goiânia, Goiás, sobre o tema alcoolismo e suas consequências. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, abençoa a nossa vida para que consigamos elevar o nosso sentimento ao mais alto e puro sentimento de amor, amando a todos sem distinção, assim como Tu nos amou. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. Continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha a seu lado, acrescentando: Misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: Como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Enio Francisco, de Goiânia, Goiás, sobre o tema alcoolismo e suas consequências. Hoje vamos conversar sobre o quanto os vícios são prejudiciais a quem faz uso de algum tipo de tóxico, em especial o alcoolismo, que representa inclusive a abreviação de muitas vidas prematuramente. O álcool, como nos fala o espírito Humberto de Campos, é veneno livre onde quer que vá, causando infortúnios e prejuízos. E para conversar conosco, nós convidamos o amigo Enio Francisco, do grupo Haja com Jesus, que visa auxiliar dependentes químicos em sua recuperação. Seja bem-vindo, Enio. Olá, Larissa. É um prazer muito grande estar aqui novamente colaborando com vocês, em relação a essa temática, alcoolismo, ou sobre dependências químicas de um modo geral. Enio, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, antes mesmo de chegar sobre o vício propriamente dito, nós queremos saber o que representa para o espírito a reencarnação aqui na Terra. A reencarnação aqui na Terra, ela representa uma grande oportunidade divina para que a pessoa possa, se readequar em relação à própria lei de progresso, que é a lei de evolução. Então, a reencarnação é a oportunidade dada pelo Criador do Universo para o nosso crescimento individual.
Nesse contexto, o espírito reencarnado já vem com uma série de bagagens anteriores. Com certeza, né? Nós trazemos todo um histórico aí, seja do ponto de vista das nossas qualidades ou também dos nossos vícios. Enio, tendo em vista essa colocação, nós precisamos cuidar do nosso veículo, né, para a vivência aqui na Terra, que é o nosso corpo material. Entretanto, uma grande parcela da humanidade sofre hoje a maléfica influência das drogas. Que consequências o uso dos tóxicos traz para o corpo físico? Olha, nós poderíamos dizer que o uso dos tóxicos, na verdade, não traz consequências apenas para a dimensão biológica, né? Porque a dependência química, de um modo geral, e o alcoolismo, ele se enquadra nas dependências químicas, trazem consequências tanto para o corpo, para o campo psíquico, né, para o campo social, familiar e também espiritual. Mas o que nós percebemos é o seguinte, né, graves danos do ponto de vista cerebral, e o álcool em especial nós poderíamos dizer que é uma droga que causa consequências negativas para o nosso corpo, desde a planta dos nossos pés ao fio de cabelo, né? Então é uma droga que realmente ela tem lesado o nosso corpo de uma maneira geral. Você pode detalhar um pouquinho as lesões mais comuns que o alcoolismo pode trazer? Olha, primeiro que nós temos as demências alcoólicas, né? Que são muito comuns. E nós temos também, assim, os casos graves de cirrose, né, hepática, e muitos casos também de pancreatite. Esses aí são os casos, assim, mais comuns, né, que nós temos relacionados ao uso continuado do álcool. Enio, após essa visão geral, nós gostaríamos de saber qual o conceito de alcoolismo. Será que o uso do álcool fortuitamente é alcoolismo ou é só o uso continuado? Explica para nós, por favor. Olha só, Larissa, na realidade as pessoas, elas pensam que o alcoolismo é quando a pessoa ela chega num ponto em que, não fazendo uso da substância, ela tem alguma reação do ponto de vista biológico. Por exemplo, ela começa a tremer, ter alucinações. E na realidade tem muita gente que se diz bebedor social, que na verdade ele se enquadra num psicodiagnóstico de alcoolismo, porque ele bebe, né? Mas o diagnóstico de alcoolismo ele não é feito apenas pelo aspecto biológico, mas também pelas reações que o álcool provoca no meio social no qual o indivíduo está inserido. Então, a partir do momento que você faz uso de álcool e isso muda a estrutura das suas relações, seja no seu grupo de amigos ou no seu grupo familiar, sobretudo, isso também é um critério diagnóstico importante para encontrarmos aí o alcoolismo. A Organização Mundial de Saúde nos fala alguma coisa sobre o alcoolismo? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca o alcoolismo como sendo uma doença, e inclusive uma doença que do ponto de vista científico não tem cura, tá? Então o alcoolismo ele é uma doença pluridimensional, né? Que a mudança do indivíduo tem que ser desde o aspecto mudança e tratamento. Ela tem que ser biológica, ela tem que ser um tratamento psicológico, social, ou seja, com a mudança, né, das atitudes sociais e mudança também de hábitos e de amizades, mudança nas relações familiares e normalmente uma busca de espiritualidade, independente da religião. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também com o Ministério da Saúde, essa doença alcoolismo, uma vez instalada no indivíduo, né, ela não tem cura do ponto de vista biológico. Nós temos um olhar que vai além do biológico, que é o olhar da alma, o olhar espiritual à luz da doutrina espírita. Mas então o alcoolismo é uma doença que, na visão científica, ela tem controle, ela não tem cura, né? É complicado, hein? Porque não é só se abster do álcool, mas de uma série de relações e outros hábitos tais que se relacionam com isso, né? Exatamente. E nós temos alguns equívocos, Larissa, porque é o seguinte, o indivíduo ele acredita na maioria das vezes, né, que se curar do alcoolismo significa aprender a beber, vamos dizer assim, né, que é você conseguir beber controlado. Então os indivíduos que fazem esse diagnóstico de alcoolismo, eles alimentam essa ilusão de que um dia vão poder sentar-se numa mesa de bar e beber como uma pessoa que não tem o problema com o alcoolismo.
mas feito o psicodiagnóstico de alcoolismo, não tem como. Porque o alcoolismo, nós dizemos assim, que é como se tivesse uma vela que estivesse queimando, e quando você para de beber, é como se você soprasse essa vela e apagasse a chama da vela. Então, apagando a chama, ela não vai regenerar e voltar ao seu tamanho. O que já consumiu já foi. Então, se você passa 2, 3 anos sem beber, o que acontece é o seguinte, quando você volta a beber, a doença ela volta do ponto onde ela estava, né? Então há controles, é por isso que é importante a pessoa buscar grupos de alcoólicos anônimos, grupo de apoios como o Grupo Haja com Jesus, né? Que lhe propõe uma forma diferenciada de existir para que você consiga combater esse desejo de usar a bebida alcoólica, porque a mudança ela é total. Enio, o vício do álcool é um grande causador de tragédias íntimas e emocionais para o ser. Outras tantas no trânsito, na família, para a saúde, etc., conforme nós conversamos. Sendo tão maléfico, por que tantas pessoas ainda se enveredam pelos caminhos do alcoolismo? Larissa, só aproveitando, né? Porque as consequências do uso abusivo de bebida alcoólica é tão antigo que na Bíblia, né, tem lá uma passagem que diz que Noé, na alegoria bíblica, depois que ele plantou a primeira vinha, depois do dilúvio, ele colheu os frutos e fez o vinho. Então ele, embriagado, amaldiçoou seus próprios filhos, segundo a história bíblica, porque em função do uso abusivo do álcool, do vinho, ele saiu nu no meio do acampamento e os seus filhos o cobriram com uma capa, e eles já tiveram ali um desentendimento familiar, porque conta-se que ele amaldiçoou os filhos dele, né? Segundo outra passagem ilustrativa, nós temos quando se queimou Sodoma, né? Que a família de Ló, ela saiu da cidade de Sodoma, a cidade foi destruída, e quando a esposa se transformou numa estátua de sal, eles foram para uma região e Ló teve relação sexual, né, com as suas 2 filhas. E o interessante é que, segundo o próprio relato bíblico, essas relações sexuais elas só aconteceram porque as filhas de Ló, elas o embriagaram com vinho, tá? Então nós tivemos aí, desde aquela época, né, na primitividade, relatos de problemas tanto morais quanto no campo da sexualidade, agressões familiares, em função do uso abusivo do álcool. Então hoje nós temos uma grande problemática, por quê? Porque nós temos toda uma mídia que incentiva, sobretudo os nossos jovens, a fazerem uso da bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela está associada ao sucesso, ao esporte, à beleza, à alegria, à saúde, né, ao bem viver, mas na verdade dificilmente se divulga o outro lado da moeda, que seria aquelas pessoas que estão no fundo do poço, independente da condição financeira, em função dessa doença alcoolismo, né? E nós percebemos hoje também que existe uma crise social, uma crise mundial, um momento delicado de transformação do nosso planeta, em que as pessoas se veem diante de muitas crises, né? Se veem desnudas perante os próximos problemas e muitas vezes são frágeis e acabam enveredando aí pelo caminho dos vícios, né? Com certeza, porque assim, qual seja o tipo de drogas, elas mudam, elas alteram, né, o sistema nervoso central do indivíduo. Então tem muita gente que tem uma certa fragilidade do ponto de vista emocional, e uma vez sobre o efeito de uma substância química psicoativa, na expansão da consciência, ela se vê mais potencializada, se vê mais forte, mas que é uma grande ilusão, porque mais corajosa, né? Os problemas aparentemente diminuem, mas passado o efeito daquela substância, ela vai ter que voltar para a sua própria realidade, e o que é pior, talvez até com as consequências de algumas atitudes tomadas dentro da família ou no seu meio social, né? No momento em que a pessoa estava sob o efeito da droga de preferência dela. Enio, muitos dizem que bebem socialmente. Você começou a tocar nesse ponto. O que pensar sobre isso? Detalhe um pouquinho para nós, e do ponto de vista espiritual também, se essa justificativa tem algum efeito. Olha, nós temos uma experiência muito, muito clara de André Luiz no livro Sexo e Destino,
quando ele narra lá a história de um irmão, que se não me falha a memória agora é o irmão Cláudio, em que ele chega em casa e lendo ali uma matéria no jornal, de repente ele é influenciado por duas entidades espirituais que o fazem, né, iniciar no uso da bebida alcoólica. E assim, aparentemente nós poderíamos dizer que aquele ali seria um uso de bebida alcoólica social. Então, do ponto de vista espiritual, não existe o uso de bebida alcoólica socialmente falando, porque nós temos uma quantidade de irmãos desencarnados que, segundo o Espírito Emmanuel, são 3 vezes maiores do que o número de pessoas que estão encarnadas no planeta Terra. Então nós vamos pegar aí, né, se nós fôssemos fazer uma avaliação estatística do número de pessoas, de bebedores sociais que tem no plano espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, não existe bebedor social, tá? Porque os espíritos estão sempre nos influenciando. E agora, quando nós falamos de beber socialmente, o que seria isso na realidade, uma vez que o diagnóstico para o alcoolismo ele não é feito apenas pelo aspecto biológico, quando você tem uma síndrome de abstinência. Tem pessoas que são bebedoras sociais, mas quando elas ficam sem essa bebida social, elas têm uma alteração no seu comportamento. Então isso já caracteriza uma dependência química. Do ponto de vista espiritual ainda, Enio, que outras consequências existem para aquele que é viciado em álcool, por exemplo, no perispírito ou que repercute em outras encarnações? Olha, a princípio, vamos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec ele pergunta o seguinte: se os espíritos eles influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E assim sendo, os mestres espirituais respondem a Kardec que influenciam de tal modo que na maioria das vezes são eles quem vos dirigem. Então, com a nossa sintonia mental, nós estabelecemos as nossas relações espirituais. Então, do ponto de vista das consequências espirituais, o primeiro passo é a obsessão. E a obsessão é um processo de direção espiritual de irmãos menos felizes em relação ao nosso campo mental. Em relação ao nosso campo perispiritual, se nós lesamos, né, o nosso corpo físico com o uso abusivo da bebida alcoólica, naturalmente nós provocamos marcas, lesões no nosso campo perispiritual e, consequentemente, no nosso campo mental. Então, as lesões, né, elas começam no corpo físico e se prolongam aí pelo campo perispiritual. E, consequentemente, isso vai nos influenciar após a nossa desencarnação e nos fará, possivelmente, reencarnar com essas marcas que nos colocarão com tendências aos vícios e vai depender muito do nosso esforço pessoal, né? Se voltamos, se resistimos ou não a essas influências que estão registradas tanto na nossa mente quanto no nosso corpo perispiritual. Enio, uma das graves consequências a que pode levar o alcoolismo são os suicídios, sejam diretos e indiretos. Como será a vida espiritual do indivíduo que teve sua reencarnação ceifada pelos efeitos nocivos do uso do álcool? Olha, na realidade o uso de álcool por si mesmo, ele já é um suicídio indireto, já entra, né, na categoria. Já. Então o indivíduo ele vai responder pela lesão que ele provocou no seu corpo físico, no seu aparelho físico e também no campo perispiritual e mental, e também vai responder por ser um suicida, né? O alcoolismo ele está muito relacionado ao suicídio, por quê? Porque o álcool é uma droga depressora da atividade cerebral. Então, normalmente, as pessoas que buscam o álcool, elas buscam por quê? Porque num primeiro momento ele provoca uma euforia. Mas terminando esse efeito primário, o álcool ele leva o indivíduo a uma depressão. Então acontece muitos casos de pessoas que já possuem uma tendência suicida, é bom dizer isso, né? Que desenvolvem essa coragem para se suicidarem a partir do momento que estão sob o efeito do álcool. Tanto pelo processo obsessivo quanto pelo efeito do álcool na mente da pessoa. As consequências são terríveis. Como é que um doente no campo dos vícios poderá se tratar para sair deste mundo das drogas, seja o alcoolismo ou de outras tantas drogas? Larissa, o primeiro passo para o tratamento é a aceitação do problema, né? Porque normalmente a pessoa que tem problema com o álcool, ela nega que tem esse problema. Então o primeiro passo para um tratamento é aceitar que tem o problema, aceitar o diagnóstico
fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico, né? O psiquiátrico, sobretudo, num primeiro momento, para tratar a síndrome de abstinência, e dando sequência nesse tratamento em grupos de apoio, tá? Porque nós temos aí um índice muito maior de recuperação em grupos de apoio, como o Grupo AGE, Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né, do que em tratamentos científicos, né? Os grupos de apoio têm dado muito mais resultado. Eles trabalham o emocional, as relações, né? A pessoa se expõe com a oportunidade de conhecer outras experiências também, né? E existe também uma cultura muito forte nos grupos de apoio, independente da religião, de espiritualidade. Tanto que eles se chamam de irmandades. Então, assim, e quem conhece essas irmandades, você percebe realmente que existe ali um elo invisível de espiritualidade que liga as pessoas, e você se fortalece à medida que você vai convivendo também com o exemplo do outro. É um processo de reforma íntima, realmente. Exatamente. Né? Deixa para nós uma mensagem e para os familiares, né, dessas pessoas com esse tipo de dificuldade. O que eles podem fazer até para ajudar esse ente querido? Olha, a mensagem é a seguinte: o problema do alcoolismo, ele não é um problema que pode ser visto focado só no indivíduo que faz o uso do álcool. O problema é sistêmico. Então, se você tem um problema dessa natureza na sua família, não fique esperando que a pessoa que faz o uso da substância, que ela busque ajuda, porque será mais difícil. Então, vá você, porque quem convive com o dependente químico também adoece, que é o que chamamos de codependência. Então, busque você primeiro, né, o tratamento, e com a mudança do seu comportamento, você vai conseguir ajudar o seu familiar. Se você quiser saber mais sobre atividades realizadas na Casa Espírita e sobre livros espíritas que falam sobre este tema que nós conversamos hoje, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso amigo Enio e a você que nos acompanhou. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Você ouviu a entrevista com Enio Francisco, de Goiânia, Goiás, sobre o tema alcoolismo e suas consequências. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Caridade
do entendimento. Agora, pois, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente.
Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões. Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê desta comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, inclusive na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos
que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, ora, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água. Senhor
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.